Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e na aula de hoje nós vamos fazer um pequeno ajuste no nosso front-end antes de começarmos a gerar os nossos componentes. Estou aqui com o VS Code aberto, eu vou expandir aqui a pasta principal do nosso projeto. Então aqui nós temos toda uma estrutura aqui do nosso projeto, né? Quando nós geramos o nosso projeto, por padrão ele já gerou um componente para a gente, que é o app, que é o componente principal. Então se você expandir aqui o src, você vai ver que tem aqui app. Esse é o nosso componente principal. Então ele tem aqui o app-routing.modules.ts, que é onde ficam configuradas as nossas rotas. Então quando a gente quiser configurar uma rota, a gente vai vir aqui e vai adicionar a rota aqui. Nós temos aqui o app.component.ts, que é o TypeScript do nosso app, né? Então como vocês podem ver aqui, ele traz tanto o HTML quanto o CSS e o TypeScript tudo no mesmo arquivo. Por que ele traz assim? Porque nós flegamos com menos mínimo na criação do nosso projeto. Então ele vai gerar um projeto com o mínimo de arquivos possíveis e com que o seu projeto rode em perfeitas condições. Então aqui é por isso que ele está com o HTML e o CSS tudo no mesmo arquivo. Nós temos aqui o app.modules.ts, que é onde nós vamos fazer o import aqui dos nossos módulos. Então sempre que a gente gerar um novo componente, a gente vai ter que trazer aqui em declarations esse nosso novo componente e fazer o import dele, só que isso acontece de forma automática no nosso projeto aqui. O Angular faz isso pra gente, tá bem? A partir da versão aí 2 ele já está fazendo isso de forma automática. Beleza, eu vou fechar aqui então, só que aqui ó, eu não quero esse conteúdo inline. Eu vou fazer o seguinte, aqui em angular.json nós conseguimos fazer algumas configurações do nosso projeto. Então nós temos aqui ó, @schematics. Nesse carinha aqui ó, nós temos o inline template. O inline template é esse carinha aqui, ó. Ele está tudo inline, em um único arquivo aqui, né? Nós queremos que ele fique um arquivo separado para HTML. Então aqui eu vou colocar false, porque toda vez que a gente gerar um componente novo, ele não gera inline para a gente. E a mesma coisa eu vou fazer para o estilo, né? O CSS. Então eu vou colocar como false também, porque daí ele vai gerar um arquivo para o CSS separado. Então vai ficar um arquivo HTML, um arquivo CSS e um arquivo TypeScript. Ele não vai gerar o arquivo de teste e alguns outros arquivos desnecessários. Então aqui a gente vai salvar, né? Vamos salvar. E aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu vou clicar com o botão direito no nosso componente app e vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar de app.component.html. Eu vou seguir o mesmo padrão de nomenclatura aqui, tá bem? Então vou dar um enter aqui. Aqui dentro do nosso app.component.html eu vou colocar um H1 aqui e vou colocar funcionou. Vou dar um enter aqui e vou salvar. Beleza, daí no TypeScript do nosso app aqui, component, eu vou apagar todo esse carinha aqui agora. Não quero mais esse HTML aqui, não quero esse CSS também, então vou tirar ele aqui. E em template eu vou colocar template URL agora. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o caminho dele aqui para o nosso HTML ali. Então app.component.html e vou salvar. Você vai notar que lá no nosso navegador agora ele vai renderizar lá o funcionou. Então vamos aguardar ele recarregar aqui e trouxe aqui pra gente, aquele H1 que nós colocamos funcionou. Então aqui nós estamos informando, olha, eu quero que você busque um template URL que se chama app.component.html. Beleza, e agora, como nós configuramos aqui o angular.json, né, o inline template e o inline style para false, então ele vai gerar arquivos separados para a gente sempre que a gente gerar um novo componente. Então esse app aqui ele gera de forma automática sempre que a gente cria um projeto Angular, né? E ele é o nosso aplicativo principal. Então o que você colocar aqui na sua tela vai ser renderizado aqui no nosso navegador. Mas onde ele está sendo chamado? Porque se você notar aqui ó, no TypeScript dele, ele tem um seletor. Esse seletor aqui ó, é o nome da tag que nós vamos colocar quando nós quisermos chamar um componente. Então se você vir aqui no index.html, que é o HTML principal do nosso projeto, você vai ver que tem uma tag aqui, ó, app-root e fechando aqui a tag, né? Então se eu apagar esse carinha daqui, ó, deixa eu apagar ele todinho daqui, você vai ver que ele não vai renderizar mais nada na nossa tela, porque a gente não falou o que a gente quer que seja renderizado aqui. Então eu vou voltar aqui e eu vou fazer o seguinte, vou salvar, você vai ver que ele vai voltar aqui, beleza? Se eu voltar aqui no TypeScript desse nosso componente e mudar o nome dele aqui para apenas root, vou salvar aqui, agora ele não vai encontrar esse seletor aqui, né, no nosso sistema, porque a gente mudou o nome lá, e ele vai dar um erro aqui pra gente. Se você vir em inspecionar elemento aqui,
você vai ver que no console a gente vai ter um erro ali, ó. Então vamos abrir aqui o console e aqui ele vai falar, olha, ele não encontrou aqui esse seletor root, porque a gente alterou o nome dele lá, aqui, ó, e aqui a gente não alterou. Então se a gente alterar aqui apenas para root, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Root, vou fechar aqui, ele já finaliza para mim a estrutura aqui. Agora ele encontra aquele carinha e traz o funcionou aqui pra gente, quer ver, ó? Tá vendo? Então aqui a gente consegue mudar aqui o seletor do nosso componente. Por padrão, ele sempre gera o app na frente do nome do seu componente. Então, por exemplo, se eu criar um componente chamado usuário, ele vai trazer app-usuário para mim no seletor. Eu posso alterar, mas eu vou seguir o padrão aqui, tá bem? Beleza, pessoal. Então, para esta aula era apenas isso mesmo. Na próxima aula a gente vai realmente começar a botar a mão na massa aí e gerar os nossos componentes. Eu vou trazer os imports dos componentes do Angular Material para vocês, para ficar fácil o nosso desenvolvimento, para que vocês não percam tempo trazendo imports aqui para o projeto, e a gente pode dar mais enfoque aí em outros assuntos mais interessantes, tá bem? Espero que tenham gostado dessa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!